E aí, pessoal, tudo bem? Hoje, o tema da nossa videoaula é retextualização. Isso mesmo. Você já ouviu falar? Pois saiba que é um processo muito usado em nossas práticas de linguagem e envolve estratégias bem diversas. Retextualizamos um texto em muitas situações. Quando anotamos a aula do professor, quando contamos a alguém uma notícia lida no jornal. Vamos dar uma olhada em um exemplo de retextualização? Neste exemplo, temos uma pergunta respondida por uma profissional da área da saúde em uma entrevista que foi transcrita e retextualizada por um grupo de alunos da graduação de letras para ser publicada em um blog com o público jovem. Vamos ler? MA. Como você explica as mudanças de comportamento nos jovens de hoje? LCA. O que eu percebo é que, na realidade, eles são mais espontâneos e eles têm mais condição de falar o que eles pensam, porque hoje existe uma abertura muito maior, sabe? E eu não acredito que haja tanta mudança dos jovens de antigamente com os jovens de hoje, não. Acho que o momento da sociedade é que mudou, que transformou, e nós fazemos parte dessa transformação, né? Agora, pause este vídeo e leia o mesmo exemplo já retextualizado para ser publicado no blog. Podemos perceber que o processo de retextualização ocorreu com a finalidade de publicação visando um público determinado. Assim, algumas mudanças foram feitas. Quais foram? Observe, muitas transformações, não é mesmo? Comparando os dois textos, percebemos que foram eliminadas certas marcas da interação, algumas repetições e hesitações, além de alguns pronomes pessoais também. Repare que o conteúdo temático não foi alterado, e isso é muito importante. Agora, observem que foram feitas outras mudanças tendo em vista as normas da modalidade escrita do padrão formal da língua. Introdução de letras maiúsculas e pontuação, reconstrução de algumas estruturas sintáticas, sem alterar o sentido do texto elaborado pela entrevistada. Você deve estar pensando, o que é retextualização então? A professora Maria Flor de Maio Benfica, uma estudiosa da área de letras, afirma que a retextualização é o processo de produção de um novo texto a partir de um ou mais textos base. Isso implica modificações profundas no texto, em função da alteração dos propósitos comunicativos, das relações estabelecidas entre os interlocutores, dos gêneros envolvidos na atividade e das formulações típicas de cada modalidade, oral e escrita. Mas agora sei que você deve estar se perguntando: quando é que eu vou precisar fazer uma retextualização? É muito simples. Assim como mostrado no exemplo anterior, é importante perceber que a retextualização ocorrerá quando houver uma mudança na situação discursiva, e a alteração vai depender do objetivo que você deseja atingir ao fazer esse processo de produção de um novo texto. E para isso você deve pensar: qual é o meu propósito com o texto? Quem é o meu interlocutor? Qual o meu grau de intimidade com o meu locutor? O meu texto vai ser publicado? Onde será publicado? Essas são algumas perguntas que você deve se fazer no início do seu processo. E dependendo das respostas, seu texto irá possuir características bem diferentes. Mas lembre-se, a ideia central do texto permanece sempre a mesma. E agora eu sei que você deve estar pensando: tá, eu já sei quando fazer. Mas quais são as minhas possibilidades de retextualização? Ainda de acordo com o Benfica, são várias as possibilidades. Você pode retextualizar do texto oral para o texto oral, do texto oral para o texto escrito, do texto escrito para o texto escrito, do texto multimodal para o texto oral, do texto multimodal para o texto escrito, do texto não verbal para o texto escrito, dentre outras. São muitas as possibilidades, né? Que tal aprender mais um pouquinho? Imagine a situação de retextualização e tente colocar o processo em prática. Mas lembre-se das perguntas que você precisa se fazer no início desse processo. Boa sorte e até mais!